Olá! Nesse vídeo, falaremos um pouco mais sobre os containers sequenciais. Como falamos, os containers sequenciais armazenam os elementos em uma ordem linear, de acordo com a inserção. Isso significa que eles possuem um elemento específico anterior e um posterior. Nós não precisamos definir inicialmente a quantidade de elementos que queremos guardar, pois, como vamos ver, todos os containers possuem um gerenciamento automático de memória, o que permite que seu tamanho possa variar dinamicamente. Nós vamos ter diferentes funções disponíveis, por exemplo, para recuperar o primeiro e o último elemento, inserir ou remover elementos ou informações gerais do container, como o número de elementos. Nós vamos começar falando sobre o container chamado vector. O vector é uma implementação para um array genérico e dinamicamente redimensionável. Ele é um dos containers mais simples e úteis. Nós conseguimos acessar elementos de maneira eficiente a partir de um índice, assim como também inserir e remover elementos ao final. Também é possível inserir e remover elementos no meio, porém, isso terá um custo maior, que não será discutido aqui. Por fim, a sequência de inserção é preservada e pode ser percorrida facilmente. Aqui, temos um exemplo de implementação usando o vector. Primeiro, fazemos o include do componente que queremos utilizar. Em seguida, podemos declarar uma variável para esse container. Para isso, precisamos informar o namespace, o container que será utilizado e o tipo do elemento que queremos armazenar, aqui no caso, um inteiro. A inserção dos elementos pode ser feita de diferentes maneiras. Por exemplo, no momento da inicialização ou chamando a função de inserção. Aqui, chamo a atenção apenas para uma forma diferente de percorrer a coleção. Esse tipo de for é chamado de for each, pois o que ele faz é exatamente percorrer todos os elementos de uma determinada coleção. Nós também poderíamos percorrer o container usando um for tradicional e informando os índices dos elementos. Mas e se eu quisesse guardar uma coleção de pessoas? Seria possível? Sim! Primeiro, definimos o nosso TAD para representar uma pessoa. Esse TAD só vai guardar o nome, que é uma string, e um valor inteiro para a idade. Depois, podemos declarar diferentes variáveis desse tipo. Por fim, podemos criar um vector da mesma forma que fizemos anteriormente, mas agora informando o tipo pessoa. Aqui, mostro duas formas de acessar os elementos, passando o índice dentro dos colchetes, como vocês já sabem e já fizeram anteriormente para os arrays tradicionais, ou também através da função at. E a partir do elemento, podemos acessar, por exemplo, o nome da pessoa. Analisando então nosso código, nós temos a declaração do nosso struct, temos aqui a inicialização de 3 variáveis do tipo pessoa, que são inseridas em um vector, e podemos acessar, então, esses elementos de diferentes formas, tendo aqui o resultado dessa chamada. Se nós quiséssemos, também poderíamos usar a chamada igual foi feita anteriormente, ou seja, poderia ter para cada for each pessoa P, que vai estar neste vetor de pessoas, a gente vai, então, poder fazer alguma coisa. Copiando apenas aqui, eu vou querer, então, imprimir o nome dessa pessoa que eu estou vendo no momento. A gente pode só dar um pequeno espaço. E a gente pode também, por exemplo, imprimir a idade. Fazendo isso e executando novamente, nós temos aquelas 3 variáveis que a gente acessou diretamente na posição 0, na posição 1 e na posição 2, de acordo com o índice. E nós também temos o resultado agora fazendo o acesso a partir de um for each, considerando as pessoas ali também.
O outro container sequencial que vamos ver é o list. Esse container representa uma lista duplamente encadeada. O acesso aos elementos de uma list não será via índice, mas através de um iterador. E uma das principais vantagens é uma adição ou remoção intermediária mais eficiente, desde que já se saiba exatamente a posição desejada. A utilização da list é basicamente igual ao vector. Uma diferença é que aqui nós também podemos inserir um elemento no início da sequência. Outra diferença, como falamos, é a utilização de um iterador para percorrer os elementos. Nós teremos uma aula mais detalhada sobre isso. Aqui, basta observar que o iterador é como um ponteiro, onde ele é iniciado apontando para o início da coleção e será incrementado até chegar ao final. E assim como um ponteiro tradicional, também precisamos usar o operador de deferência para acessar o conteúdo daquela posição. Vejamos como fica isso na memória. Infelizmente, o Python Tutor não detalha como essas estruturas da STL são organizadas na memória. Entretanto, chegando até a declaração do nosso iterador, a gente consegue ver que, efetivamente, aquela estrutura está organizada em uma lista duplamente encadeada. Então, percorrendo esse nosso iterador, como falamos, ele funciona como um ponteiro para aqueles elementos. Então, quando a gente acessa o primeiro elemento, vai ser impresso o valor 25, justamente porque o 25 ele foi adicionado na frente da sequência que nós tínhamos anteriormente. Nós podemos ir para o próximo elemento na sequência, conforme a gente acabou de ver aqui. O iterador passou a apontar para o próximo elemento. Quando for impresso, vai ser o valor 7 que a gente tinha inicialmente. E a gente pode ir fazendo isso, vendo os valores sendo impressos ali em cima e vendo o iterador, então, percorrer essa nossa lista de elementos, até chegar ao final e que, como nós vimos, nós tínhamos aquela declaração inicial da sequência, adicionamos um valor na frente e adicionamos um valor ao final, que é exatamente o nosso último elemento. No exemplo da coleção de pessoas, nós consideramos variáveis que estavam sendo alocadas na pilha, mas também podemos ter coleções de ponteiros. Aqui, nós estamos criando duas coleções de tipos diferentes, considerando o mesmo tipo TAD, definido aqui ao lado. Uma coleção guarda a referência em si, ou seja, elementos que vão estar na pilha. E a outra guarda ponteiros para elementos que vão estar no heap. Nós criamos e inserimos os elementos em suas respectivas listas. Em seguida, alteramos os valores das variáveis. O que você acha que será impresso nas linhas abaixo? Vamos examinar melhor essa execução. Vejamos nesse caso. Inicialmente, nós temos a declaração daquelas nossas duas estruturas. Como falamos, elas não são ilustradas no Python Tutor. Em seguida, nós vamos declarar duas variáveis diferentes, uma referência e um ponteiro. Então, nós temos que a nossa referência está na nossa pilha e nós temos o nosso ponteiro alocado dentro do heap. Então, ambos esses elementos são adicionados nas suas respectivas listas. Em seguida, nós vamos alterar o valor dessas duas variáveis que foram adicionadas nos containers. Em seguida, o que será impresso? Nós vamos ver então que a lista que guardava uma referência, ela continua tendo o valor original, enquanto a lista que guarda ponteiros, ela teve o seu valor atualizado para aquele novo valor que nós inserimos depois do elemento ter sido adicionado dentro do container.
Como você observou, o elemento da coleção, que é um ponteiro, teve o seu valor alterado. Além disso, ele não foi desalocado corretamente. Para isso, ao final, deveríamos percorrer toda a coleção fazendo a desalocação dos itens. Logo, uma das principais coisas que devemos ficar atentos é que os containers armazenam os dados por valor, não por referência. Assim, quando você insere um objeto, o container faz uma cópia. E sempre que o container precisar reorganizar os elementos, também serão feitas novas cópias. Se o elemento for um ponteiro, será feita uma cópia do ponteiro, mas que aponta para a mesma posição de memória do elemento original. Então, deve-se usar ou não ponteiros em containers? Depende. Em algumas situações, como elementos com alto custo de criação ou quando iremos fazer uso de polimorfismo, podemos utilizar sem problemas. Entretanto, não havendo uma necessidade clara, o recomendado é não utilizar. Deixo aqui uma referência para a questão dos Smart Pointers, que está fora do escopo da disciplina, mas que poderia nos auxiliar nessa questão. Como nós vimos, esses dois containers são muito parecidos. Então, como escolher um para usar? Geralmente, o vector deve ser a escolha padrão, quando simplesmente queremos guardar elementos em sequência. Além disso, ele é recomendado quando vamos fazer muitos acessos em posições aleatórias, uma vez que podemos acessar diretamente via índice. Já a list é mais indicada quando temos que fazer muitas inserções e remoções em posições intermediárias da sequência. De maneira geral, as diferenças estão principalmente relacionadas ao custo computacional, que é assunto para outra disciplina. Por fim, analise esse exemplo. Você consegue identificar algum problema? O que acontecerá se a lista sendo passada como parâmetro for muito grande ou possuir elementos muito grandes na memória? Como está sendo feita uma passagem de parâmetros por valor, será feita uma nova cópia da lista na memória, o que pode ser um problema. Como poderíamos resolver isso? Como falamos anteriormente, uma alternativa sempre recomendada é fazer uma passagem por referência. Além disso, quando a função não deveria ser capaz de alterar o argumento, você também pode combinar o operador de referência com o operador const.